E aí, pessoal, destaques e curiosidades do treinamento do Grêmio, o treino que retomou o trabalho depois da folga do final de semana. O Grêmio volta a campo no sábado, mas hoje teve muitas situações interessantes. À tarde de segunda-feira, teve retomada do treino sem Renato. Você vai entender por quê. E outros destaques que a gente busca aqui para mostrar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora o destaque é para o Clube Vieser, o aplicativo do Super Vieser que você tem à disposição para ter descontos. Isso mesmo. Não deixe de baixar o Clube Vieser no seu celular e você vai entender o que quer dizer desconto de verdade. Super Vieser, há mais de 37 anos em Canoas, com muitas lojas e um atendimento personalizado. Não deixe agora de baixar no seu celular o Clube Vieser. Estamos no final do mês, você vai ter desconto de verdade. Baixe o Clube Vieser no seu celular. Gente, o Grêmio retomou nesta segunda-feira os trabalhos visando o jogo do próximo sábado contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Um final de semana que teve na sexta-feira a derrota do Botafogo, o que deu também uma motivação maior, mas hoje algumas curiosidades acabaram tomando conta do ambiente do Grêmio. A primeira delas, Renato não chegou a tempo do treino. Segundo as informações que foram colhidas por Eduardo Picão e pelos jornalistas que lá estavam, dentre eles o Simon Bianchini, por exemplo, do GZH, nós tivemos a ausência de Renato justificada por problemas com o voo, que fizeram o treinador chegar atrasado na atividade. Ele chegou ele chegou em Porto Alegre por volta de 5h10 da tarde e o treino já estava sendo finalizado. Portanto, o Renato não participou de um treino que foi meramente físico. O Grêmio que folgou no sábado, folgou no domingo e voltou aos trabalhos aqui. A atividade ela acabou sendo aberta aos jornalistas, mas aqui também uma peculiaridade. Às 14h08 da tarde, o Grêmio divulgou uma nota para o grupo de jornalistas que faz parte, dizendo o seguinte: a atividade no CT será fechada. A atividade será fechada. Às 14h44, uma outra nota no mesmo lugar, o seguinte: informamos que a atividade agora será aberta. Muitos jornalistas estavam indo para o CT, voltaram e foram de novo. Então a atividade acabou sendo aberta no CT. Lembrando, chove muito em Porto Alegre, choveu todo dia em Porto Alegre, e isso gerou algum tipo de problema. Ninguém sabe por que o Grêmio fechou o treino, depois abriu. É óbvio que o fato do Renato não ter chegado gerou uma especulação em relação a isso. É óbvio. Mas, e também conta, algumas informações dão conta de que o próprio Renato disse: não tem nada que fechar o treino, manda abrir. O problema que eu estou tendo no voo é um problema pontual. E ele mandou abrir. Então, essa é a primeira discussão. Né? Uma situação aqui curiosa, né? Imagina tu fechar o treino e 40 minutos depois, menos de 40 minutos depois, na verdade 36 minutos depois, tu reabre o treino. Então, estranho isso, mas não muda muito na nossa relação, sobretudo por isso. Além do Renato, duas ausências foram muito sentidas: Rodrigo Eli e Cuiabano, porque ambos foram constatadas lesões. O Rodrigo Eli a gente já tinha falado, e o Cuiabano no jogo de ontem. Tanto um quanto o outro, 1 mês fora. Inclusive fora do Grenal. Mais um jogador lesionado. Eu já fiz a crítica ao DM no sábado pela manhã, no domingo pela manhã, com o caso do Rodrigo Eli. E agora precisamos falar também do Cuiabano, que mais uma vez entra nesse processo. Outros jogadores que não estavam hoje no treinamento foram os jogadores que atuaram no jogo do Grêmio contra o Juventude ontem, neste jogo que o Cuiabano acabou lesionando. O Gustavinho, o Gustavo Martins, o Natan, o Ronald e o Mila. O Ronald que fez um gol e o Mila que faz uma boa jogada para isso também. Outros jogadores que viraram destaques hoje, que merecem muito a nossa ponderação aqui, são Jeromel e Carbajo.
O Jeromel participou normalmente do treino e é presença certa na relação do jogo contra o Fortaleza. O que isso quer dizer? O Grêmio perde o Rodrigo Eli, mas começa a ganhar a volta do Jeromel. Vai para o jogo? Não sei, mas ele estará na relação, o que deixa algo muito importante aí que a gente possa avaliar. Outro, no caso o Carbajo, que também apresentou uma melhora e pode ser a surpresa do time. Lembrando que o Grêmio teve no último jogo em Porto Alegre contra o Palmeiras a expulsão do Matias Vijaçante. Ele que é um dos principais nomes do time, ele teve uma falta que para mim não era de expulsão, foi expulso e agora ele vai ter que ser substituído ou pelo Mila, ou pelo Ronald, ou também, claro, por Carbajo, que retomou os trabalhos, retomou os treinamentos. Essas são as informações básicas do treino do Grêmio, e eu não estou dando muita opinião aqui. Essa questão envolvendo o planejamento e o que diz respeito ao Renato, me parece que tem que ser discutida pelo Grêmio. Tem que ser discutida. O torcedor se cansa com isso, se incomoda com isso, não todo o torcedor, mas uma parte da torcida. Isso precisa ser objeto de conversa, sim senhor, entre o Grêmio e os seus torcedores. É assim o funcionamento do clube, é assim que as coisas se definem. Então, existe sim essa preocupação nesse momento pela folga, por tu fazer um discurso e isso acabar a prática sendo diferente. Então, essa é uma situação que o Grêmio tem que resolver. Não que eu acho que isso seja definitivo para o final dessa história. Não sei se isso seria definitivo lá no final dessa história, talvez não. Talvez não, mas o fato é que isso faz parte da conversa. Outra situação que eu queria lembrar, para quem tá vendo esse vídeo antes das 9 da noite, hoje às 9 da noite, tem o Papo de Gremista para Gremista, com o Eduardo Picão, comigo, com o Pilar, e por volta de 10h10, com o professor Ricardo, que vai mais uma vez, dentro da pauta que a gente está organizando, contar uma história do Grêmio. Ele que é o professor de Grêmio, Dr. Ricardo, e que conta a história. Não sei o que nós vamos fazer. Se tiver alguma sugestão de pauta, vai aí, a gente passa para o professor e ouve essa história para exatamente a gente poder cada vez mais estar próximo do Grêmio, com história, sem narrativas, falando um pouco dessa grande e linda história de 120 anos do nosso tricolor. Me parece que é por aí e é assim que as coisas funcionam. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.